Aleluia! Eu quero saudar aos queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Hoje iremos salmodiar Salmos de número 6. Súplicas durante a provação. Acompanha comigo. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremece meus ossos. E a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá render louvores? Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tanta tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor respondeu à minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. Queridos, eu quero que você preste bastante atenção na tradução desse salmo. A forma como eu gostaria de repassar para os irmãos o que é que Davi estava fazendo aqui e um olhar até psicológico acerca da situação de Davi. É óbvio que Davi aqui estava se lamentando porque havia sido afligido por uma doença. E nos parece aqui uma doença fatal, pelo ponto de vista do próprio Davi. É claro que ele estava acreditando que era Deus abatendo ele, ou os seus próprios pecados estavam o deixando assim. Então aqui Davi ele faz um pedido de misericórdia a Deus durante esse tempo de enfermidade e afirma que Deus requer louvor dos vivos. E também ele descreve um pouco desse sofrimento e ao final ele encerra falando dos seus inimigos mais uma vez. O salmista ele estava vivenciando uma doença física. E é claro, queridos, que nós sabemos que a psique, a mente, a alma, no grego, ela pode também ocasionar enfermidade no corpo. É por isso que existem doenças que são psicossomáticas. E uma pessoa, quando está passando por um profundo processo de sofrimento, por mais que ela tente suportar, ela pode afligir sem se dar conta, no mais profundo do seu corpo. Essas perturbações, porque é nítido aqui, nós devemos falar, eu queria falar para você que é óbvio aqui nesses salmos, que Davi ele estava profundamente perturbado. As emoções dele estavam afetando o seu corpo. E a gente sabe que ninguém está livre disso, porque o próprio Jesus passou por isso. Acompanhe comigo Mateus 26. Eu gostaria de ler o que o próprio Cristo passou. O verso 38, quando ele diz aos seus discípulos:
A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. O próprio Jesus estava orando a Deus, pedindo força para o que ele teria que enfrentar. Muitas vezes estamos dentro dessa realidade, na nossa dor. Davi aqui clamou a Deus. Ele entendeu que os próprios ossos, numa linguagem muito poética dele, já estava sendo afetado por essa dor. E nós sabemos que existem doenças que estão relacionadas a isso, como a fibromialgia. Não se descobriu uma relação que possa se comprovar a sua causa, mas que a emoção está ligada a ela e que afeta. Este tipo de inflamação óssea pode ocasionar-se também pela situação emocional. E Davi, ele começa a conclamar a Deus, ele começa a falar para Deus da angústia e lembrar que Deus é benigno, Deus é bom. Em outras versões no hebraico, essa benignidade pode ser traduzida como amor fiel de Deus na hora da aflição. Por mais que você esteja sofrendo e sendo afligido e perturbado, isso esteja causando doenças no seu corpo, Deus te ama. E Davi desejou ouvir a voz de Deus e pediu a misericórdia de Deus, dizendo: Senhor, me conserve vivo, porque é o vivo que pode te louvar, cantar, adorar. Morto não faz isso. No sepulcro, quando uma pessoa morre, perde a voz, perde o sentido de adoração. Ele aqui faz, olha, não faço nada depois da morte. Ele, de maneira exagerada, ele ressalta a verdade da sua dor, chorando, dizendo, encarnando essa cama, como essa cama estava cercada de lágrimas e como ele estava morrendo de angústia. Seu coração estava afligido, triste, e ele precisava de uma cura. E aqui, este é o contexto. E aqui eu queria destacar algumas palavras acerca dessa súplica. Eu expliquei para você que suplicar é muito mais do que orar, é orar insistentemente a Deus. E aqui Davi, ele atribuiu a Deus esse castigo. E eu tenho visto que muitas pessoas têm esse pensamento e essa linguagem acerca de coisas que acontecem com ela. É claro que todos nós conhecemos a Deus de maneira progressiva, porque Deus se revela à medida que nós também buscamos conhecê-lo. Buscai para que possa achá-lo. Ele vai se revelando à medida que você vai buscando o conhecimento dele. E é claro que Deus não está virado com Davi a ponto de puni-lo com uma enfermidade. Mas era assim que Davi pensava. Deus não tem prazer nenhum de colocar uma enfermidade em você, porque se assim fosse, ao ir para um hospital, nenhum cristão era mandado por Deus para orar por você lá. Agora, Deus, pela sua soberania, Ele realmente está olhando para nós nessa situação e desejosos que compreendamos e não atribuamos a Ele tal coisa, tal enfermidade. Então, ele estava falando o que ele estava sentindo e nós temos a liberdade de falar para Deus o que estamos sentindo. Porém, não quer dizer que ao expressarmos para Deus o que estamos sentindo, que é Deus que está nos ocasionando esse mal. Nós podemos estar realmente sendo
afligidos por coisas criadas por nós, por situações ocasionadas pelos outros, por opressões satânicas, por poderes espirituais malignos, porque de fato Satanás almejava frustrar os planos de Deus acerca daquilo que já havia profetizado sobre a descendência de Davi. Então, naquele tempo, não se tinha o conhecimento acerca do que o diabo ocasionava entre as pessoas. Por isso que normalmente a gente não vê ninguém nos salmos, por exemplo, orando para repreender ou neutralizar hostes espirituais satânicas, mas normalmente atribuindo mal a Deus ou falando que as pessoas eram seus inimigos, mas nós temos inimigos apenas, segundo está revelado no Novo Testamento, espirituais. E é claro, pessoas que têm mentes cauterizadas, porque a Bíblia também fala acerca disso. Então, Davi ele pede a cura. Cura-me, Senhor. O que é que Davi está pedindo, Anne? Cura-me, cura-me, cura-me. Ele está dizendo, olha, a minha alma precisa de uma cura. A minha mente, a minha psique precisa de uma libertação. Eu preciso ser liberto desse tormento mental. Eu preciso sair desta perturbação mental. E Jó também desfrutou disso um tempo, quando ele estava sendo afligido e os seus próprios amigos eram usados por Satanás, inclusive para oprimir a Jó. Sabe aquele momento que as coisas dão errado na sua vida e alguém tenta acusar você de que você que é o causador daquilo, de que você está pecando contra Deus? E queridos, a vida ela segue um curso natural. Você deve saber que Jesus nos salvou para irmos a um paraíso, e aqui ainda não é o paraíso. Enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos às coisas desse mundo, porque o pecado, quando aflige o homem, veio então para as pessoas toda sorte também de doenças. E algumas são ocasionadas por nós. Comemos mal, não fazemos aquilo que deveríamos fazer, não zelamos, não cuidamos do nosso corpo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Existem outras doenças que estão relacionadas à falta também de perdão. Hoje há uma estatística muito grande relacionada a câncer, acerca de angústias e sofrimentos que são armazenados durante um período. Então, não que toda doença seja todo câncer seja relacionado à falta de perdão. Não, não é isso que estou dizendo. Mas estou mostrando para você estatisticamente o que essas coisas têm a ver com os dias de hoje, com o que Davi está falando aqui. E claro, ele está falando naquele tempo, dentro de um conhecimento que ele tinha acerca de Deus para aquele tempo. E ele está pedindo, volta-se para mim, Senhor, e liberta minha alma. Me salva pelo teu amor misericordioso. E você tem todo o direito no dia mau e no dia da aflição de clamar isso a Deus. E é claro que você pode colocar a sua fé no Senhor, que Deus atenderá. No Novo Testamento havia uma mulher 12 anos aprisionada por um sofrimento. A tal conhecida mulher do fluxo de sangue, 12 anos precisando de uma libertação. Ainda no Novo Testamento, a mulher que há 18 anos era considerada como filha de Abraão, porém, sofria de uma opressão satânica que criava no seu corpo enfermidades. Existem tipos e tipos de doença. Anne, como eu vou identificar se é da alma, se é do espírito, se é natural? Fazendo uma análise da sua vida, fazendo uma reflexão. A Bíblia diz, orai pelos enfermos. Todos nós devemos orar pelos enfermos, é o que a palavra de Deus nos ensina. E o próprio Jesus disse, em meu nome. Vá lá em Marcos, se você puder, pode marcar isso na sua Bíblia também. Isso são referências bíblicas. 17,
de Marcos 16. Diz: e estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Se for de ordem espiritual, é para ser expulso. As línguas estranhas é uma forma de revestir-se do poder de Deus. A palavra também é o poder de Deus, o evangelho é poder de Deus para a salvação de que todo aquele que nele crê. A palavra quebra julgos na vida de pessoas. E poderes malignos, referidos aqui como serpente ou algo mortífero, também. E aqui ele diz: sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Então, há um resultado na oração. Há uma eficácia na oração. Há uma correspondência na oração feita com fé. A Bíblia diz: a oração de fé salvará o enfermo. E o Senhor curará. Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Quem restaura, quem cura é Deus. Ninguém é curandeiro. E se porventura aqui está falando, houver cometido pecados, lhes serão perdoados, pois existem sim doenças causadas em função de pecado, que está aqui. Mas a obrigação das pessoas é orar e não julgar. Quem cura é Deus, quem restaura é Deus. E nós devemos orar, podemos jejuar para que pessoas sejam curadas e Deus restaure e levante. Então, eu não sei como você crê, querido irmão, querida irmã, mas é assim que eu creio. A Bíblia diz em Isaías 53 que as dores que ele carregou eram as nossas próprias enfermidades que ele carregou no seu ser. Primeiramente, isso retrata acerca do que aconteceu no reino espiritual e depois físico. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Fala de enfermidades e doenças. E podem ter sido ocasionadas por culpas, transgressões e iniquidades. Leia o contexto de Isaías 53, ele vai dizer: olha, esse castigo que Cristo sofreu em seu corpo na cruz nos traz paz. Então, posso ser curado. Há uma esperança em Cristo. E ainda que não seja, eu devo ter paz com Deus, porque sei do que Ele fala na sua palavra e estou a salvo. Existem casos de cura? Sim, existem outros casos de pessoas que também não são curadas, mas nós devemos crer no que a palavra diz e continuar falando desta palavra, porque Deus, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. E Davi disse: olha, entre os mortos não há adoração. Davi estava desejando ficar vivo para prosseguir de contínuo, rendendo graças e adorando a Deus. Ele diz: olha, eu estou esgotado de tanto gemer. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja assim hoje. Eu estou esgotado. O esgotamento físico, o esgotamento psicológico, por uma opressão, por um estresse de trabalho, pode adoecer você. Você pode ter doenças nos rins, você pode ter enfermidades como inflamações, que as pessoas, algumas dizem o nome de cistite, né? Inflamação no útero, no ovário, em regiões do seu corpo, porque existem neurotransmissores que agem em função de liberações de hormônio feitas pelo nosso cérebro, numa regiãozinha do cérebro chamada amígdala. E elas liberam hormônios que são
responsáveis por alegria, por tristeza, por mau humor. Uma pessoa que é irritada, que é infeliz, que reclama da vida, ela tem uma tendência a ter dores no seu corpo. Isso é científico. E é por isso que Davi diz: eu estou esgotado de tanto gemer. É de dia, de noite, eu choro, as lágrimas são meu alimento, eu estou me derretendo de tristeza por causa dos meus opressores. Então, querido, querida, se você é alguém que tem sido afligido por um marido, por um filho, por um familiar, por um amigo, por um irmão, ei, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Deus não quer que você carregue essa tristeza do seu passado, do seu presente, da sua infância. Jesus é a verdade. Em Cristo você é uma nova criatura. Olhar para trás vai te deixar no lugar de morte espiritual. Você será infrutífero. Olhar para Cristo faz com que você frutifique. O Senhor já ouviu tua oração e te respondeu. Ele escutou a voz do teu pranto e está dizendo para você: eu sou o Senhor que te sara. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Ti durante este tempo da provação, assim como o teu servo Davi, para que o Senhor venha libertar teu filho e tua filha, libertar a alma, libertar o seu eu deste sofrimento da sua vida, seja infância, adolescência, seja passado ou presente. Liberte-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Tire-o do lugar de morte espiritual, tire a sua alma da condição de enfermidade, de doença psicossomática, pois a tua palavra, aleluia, vai a ponto de dividir a alma e o espírito as juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Liberta essa angústia, tira esta mente deste cativeiro de opressão, deste cativeiro de Satanás, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez no passado, faz hoje para a glória do teu nome. E nós oramos a ti, Jesus, e cremos na tua palavra e no teu poder. Amém.